Bom, pessoal, você viu que nós mudamos um pouquinho o tipo da nossa aula, nem tanto, né? Porque no final acabou falando da força centrípeta. Já tinham falado de força gravitacional, força centrípeta, mas agora realizando todo esse trabalho em relação aos planetas. Porque aí ele falou da lei da gravitação universal, né? Então, vamos lá fazer aquele resumo nosso agora legal, né? Porque daqui a pouco vocês vão fazer as atividades. Então, revisão de conteúdo, né? Olha bem, as leis de Kepler, nós vimos aí que nós temos aí 3 leis, então foi a primeira lei de Kepler. Essa lei de Kepler é a lei das órbitas, porque ela trata sobre as órbitas, né? Como é que as órbitas estão, né? Lembrando que a lei das órbitas, ela fala o seguinte: todos os planetas têm órbita elíptica em torno do Sol, não é circular, como dizia Copérnico, e o Sol ocupa um dos focos, ele não está no centro. Como não é circular, não está bem no centro, na verdade mesmo, né? Mas aí nós temos um raio médio. A segunda lei já tem o nome de lei das áreas, já porque tem as áreas. Se você pegar uma linha que traça do Sol até o planeta vai percorrer áreas iguais em tempos iguais. A área que ele percorrer em um mês, ele vai percorrer em qualquer lugar dali, vai levar uma área igual. Mais perto do Sol, você tem parece mais larga, né? Ela é mais larga, na verdade, mas é mais curta. Longe do Sol, ela é mais estreita, mas é mais longa. De tal maneira que a área elaborada ali é a mesma, tá? Em 3 meses, mais perto do Sol, percorre o mesmo que 3 meses longe do Sol. Terceira lei de Kepler, lei das órbitas, lei das áreas, e agora veio a lei dos períodos, que é o tempo. Período, já vimos aqui, é o tempo para dar uma volta completa. Então, no caso da Terra, são 365 dias, 6 horas e alguns minutos. Inclusive, essa questão aí, pessoal, que a gente trabalha aí que a gente fala aí sobre o ano bissexto, é justamente porque o Sol leva 365 dias, 6 horas. 4 vezes 6, 24, dá um dia. A cada 4 anos tem um dia no calendário. Esse um dia é para que toda vez que você estabelecer um ponto, o Sol esteja naquele lugar na Terra, né? Precisou do ano bissexto para corrigir isso. É justamente depois que Kepler estabelece tudo isso, a Igreja Católica ainda era forte, né? O Papa Gregório monta o calendário gregoriano e aí ele corrige esses tempos e a pessoa dormiu no dia 1, acordou no dia 16. Ele dá uma esticada no calendário em 15 dias. Por quê? Justamente para corrigir esse um dia que tem a cada 4 anos. Aí estabeleceu-se o ano bissexto. Um ano tem um dia a mais, onde o fevereiro de 28 pula para 29 nesses dias. Quem nasce no dia 29 não pode ser registrado, não vai fazer aniversário de 4 em 4 anos, verdade? Então vamos lá. Só para explicar por que o ano bissexto é importante. É porque o período de revolução, ele é 365 dias e 4 horas. E tem alguns minutos. Com o passar dos séculos aí, esses minutos vão virar um dia, né? Vai ter que ter um dia a mais. E ele é dado por essa relação. O quadrado do período de revolução... Opa! Desculpa aí que a caneta aqui puxou. O quadrado do período de revolução, né? Que é o tempo para dar uma volta, dividido pelo cubo do raio médio, da média dos raios. Então, essas 3 leis são estabelecidas a partir de Kepler. Monta-se a lei da gravitação universal, que nós temos aí com o Newton, né? Isaac Newton trabalha a lei da gravitação universal, tá? Então, a lei da gravitação universal é a relação da força gravitacional do Sol e os planetas. Marte, Terra, Vênus, né? E assim por diante. E essa é a relação que nós temos hoje com esse trabalho todo. O satélite artificial, Newton ainda não sabia sobre ele, né? Mas já previu, e o que funciona para a Lua, funciona para eles. Muito bem, pessoal. Estamos aí de volta, né? Vocês fizeram as atividades direitinho. E agora vamos tentar explicar para vocês se alguma coisa ficou sem entender. Acredito que está tudo bem. Já tiveram entre vocês esse trabalho. Vamos lá, então. Resolução das atividades, tirando dúvidas.
Essa primeira questão da Mackenzie São Paulo, uma grande faculdade, né, em São Paulo. De acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa, varre, né, jeito de falar, áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Então está te dando aí, né? Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se que... Então nós estamos analisando aqui, ó, o raio médio, que seria aqui essa distância, é o raio médio, né? Se você pegar a metade desse valor, fazendo aqui toda a medida dos raios, que nós temos um foco e outro foco, e o Sol estaria em um deles, né? O que nós podemos concluir a partir disso? Primeiro, quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta, ele passa mais rápido. Quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta. Então, ou quando está próximo ou quando está distante. Um dos dois, uma for certa, a outra errada. A velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe de sua posição relativa ao Sol. Então, na verdade, aqui, uma só está correta. Nós sabemos que quando está muito perto do Sol, a força gravitacional ela depende da distância. Mais perto é uma força maior. Como essa força gravitacional é uma força centrípeta, a força centrípeta está relacionada com aceleração. E aceleração com aumento ou diminuição de velocidade. Então, somente um é correto aqui, né? Onde próximo do Sol aumenta, por quê? Por que a velocidade aumenta? Porque a força gravitacional é maior, perto, mais perto, diminui a distância, aumenta a força. Força maior, aceleração maior. Aceleração maior, então você tem velocidade maior, claro, né? A segunda fala sobre astrônomos. Planeta X pode ser um enxame gigante de cometas. Quer dizer, um determinado planeta achava que era um planeta sem nome ainda, mas na verdade poderia ser um grande conglomerado de cometas, né? Cometa muito junto deu a ideia de que fosse, na verdade, um planeta. O misterioso planeta X pode ser não um gigante gasoso, mas um anel bizarro ou nuvem composta de muitos cometas e planetas anões. Dizem astrônomos em um artigo publicado no Astronomical Journal, né? Publicado em Sputnik Brasil, né? Certo? Devido à enorme distância até este planeta, uma volta desse planeta ao redor do Sol, segundo os cientistas, demora 15 mil anos, porque esses planetas estão muito distantes, né? Nós ainda não sabemos onde ele está. Além disso, não temos quaisquer evidências de sua existência, além da estranha natureza do movimento de uma série de planetas anões e asteroides no cinturão de Kuiper. Então tem aqui o cinturão de Kuiper, ilustrado aqui, né? E aqui é a imagem do sistema solar, né? E aqui o cinturão de Kuiper. A figura colocada aqui abaixo representa o Sol, 3 astros celestes e suas respectivas órbitas, né? Nós temos Urano, Netuno e o TL-66 de 1996, ok? Ele foi recentemente descoberto e recebeu esse nome. Analisa as afirmativas a seguir. Primeiro, essas órbitas são elípticas, estando o Sol em um dos focos dessas elipses. Olha bem, pela ideia que nós temos, elas são elípticas, e aqui deixa bem claro, né? Essa distância tão grande aqui, ó, certo? E o Sol ocupando um dos focos. Os 3 astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol. Cada um com um valor de velocidade diferente da dos outros. Movimento uniforme com velocidade diferente. Dentre todos os astros representados, quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é Urano. Então ele diz que Urano é o que gasta, aí olha aqui, Urano aqui, menor, então ele diz que gasta menos tempo. Todas são corretas, todas são falsas, né? Apenas
a 1 e a 2 são corretas, só a 2 e a 3, ou só a 1 e a 3? Bom, se todas as afirmativas são corretas, vamos ver. 1 está correta. De acordo com a primeira lei de Kepler, as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos. Beleza, primeira lei diz isso aí, estabelece, está tudo tranquilo. A segunda, ela está errada de acordo com a consequência da segunda lei, que diz que no periélio a velocidade é máxima e no afélio é mínima. Portanto, tem variação de velocidade, não pode ser um movimento uniforme. Né? Todo o movimento em si não é uniforme, ele varia do afélio ao periélio. Lembrando que periélio é bom, né? Mas periélio é maior velocidade, é perto, perto. Fica até fácil de você decorar. Né? Quem é periélio, quem é afélio? Perto, periélio. Não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a ideia de se decorar aí, né? Então, não é uniforme. Terceiro está correto, porque de acordo com a terceira lei de Kepler, você tem que ter o quadrado, R lá, ó. Aí você consegue ter o quadrado sobre R ao cubo, né? Então, só 1 e 3 são corretas. Mostra aí para você que apenas a questão 1 e 3. Periélio, pessoal, se você tem a distância mais perto aqui, a gente chama de periélio, e longe, afélio, tá? É um nome utilizado para estar perto da órbita, o mais perto possível do Sol e o mais longe possível, tá? E varia a velocidade, quanto mais perto, maior a velocidade, quanto mais longe, menor a velocidade, tá? E a terceira você pode estabelecer pela terceira lei de Kepler, né? Onde você tem que ter o quadrado sobre R ao cubo, né? Terceira lei sobre R ao cubo. Isso aí te dá aquela constante da terceira lei, tá? Vamos agora para uma questão de Enem, né? Ó, o astrônomo Kepler, Johannes Kepler, adepto do sistema heliocêntrico, só que ele estudou, desenvolveu os cálculos e percebeu que não era circular, mas elíptico, né? As órbitas. Desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis sobre o movimento dos planetas. Primeira lei, segunda lei, a terceira lei que nós falamos aqui na aula o tempo todo, que permitiram um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante, ao ter tomado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições a seguir. Ó, o estudante estudou as leis de Kepler e aí, em seguida, ele tirou as conclusões dele. Olha aí. Essas são as conclusões tiradas pelo aluno. Para a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, claro, né? O verão ocorre quando a Terra está mais próxima do Sol e o inverno quando ela está mais afastada. Falei na aula hoje, só erra essa quem quer, né? Para a segunda lei de Kepler, pode ser ele leu sozinho, não teve o professor para dar uma ajuda, né? Para a segunda lei de Kepler, que é a lei das áreas, a velocidade de um planeta qualquer em sua órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Vai se afastando, a velocidade vai diminuindo. Vai se aproximando, a velocidade vai aumentando. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período de rotação da Terra no mesmo eixo dela é 24 horas. De translação é 1 ano, 365 dias, 6 horas. O período de rotação de um planeta, será que Kepler falou sobre isso? Em torno do seu eixo é tanto maior quanto maior for seu período de revolução. Quer dizer, a terceira lei estabelece a relação da rotação do planeta com o período de revolução, tempo que dá a volta. Certo? Com base na análise feita, você vai assinalar a alternativa correta. Olha, pessoal, aí ficou fácil, né? Na verdade, a proposição correta aí, que nós temos aqui, vamos voltar aqui, que você não tem elas aqui, né? Só a 2, né? Ele diminui realmente e aumenta quando aproxima, diminui quando afasta. Não tem nada a ver a terceira lei com rotação envolvendo período de revolução. E aqui, o que eu falei do inverno, não tem nada a ver também do inverno, que passa mais rápido, passa mais devagar. Então, só mesmo a 2 é verdadeira, ok? Bom,
Olha bem, o nosso trabalho aí, sobre as aulas de hoje, os exercícios, teve a ideia de estar trabalhando em a aula de hoje, que é gravitação universal. A aula foi bem assim colocada na situação mesmo da relação de planetas, né, satélites e o Sol. Lembra que, apesar de se chamar de lei da gravitação universal e é utilizada aí para o universo em si, ela foi trabalhada especialmente para o sistema solar. Mas o sistema solar, hoje, pelo que nós estudamos e entendemos, ele está relacionado com todo o universo em si. Existem algumas outras coisas que estamos estudando, né? Principalmente hoje tem um trabalho muito grande, recente, que não tinha na época de Kepler nem de Isaac Newton, que é a questão das ondas gravitacionais, essa força gravitacional que existe, essas ondas liberadas por buracos negros, colisões de, né, nós já falamos aqui, de estrelas de nêutron, e tudo isso foi, inclusive, já foi falado e foi provado que essas ondas que Einstein, no caso, previu. Então, Einstein e Stephen Hawking estão muito à frente aí, porque os estudos de Kepler e de Newton deixaram eles confortáveis a partir de uma base. Então, essa base estipulada por Johannes Kepler foi muito importante para a astronomia, que a partir daí surgem esses cálculos nessa área, e aí você pode avançar para asteroides, né, etc. e tal, e outros planetas e outras estrelas, e assim por diante. Então, é um trabalho inicial nesse campo, vem tentando aí desde, nós tivemos Ptolomeu lá no início que falou, comenta no início, né, que sobre os planetas, a Terra, o sistema. Existiu na época, ali 300 anos de Cristo, 200 anos, essa ideia, tinha duas ideias. A ideia de que, primeiro, era o sistema em si, as estrelas eram colocadas, incrustadas no chamado céu, né? E a Terra estava aqui embaixo. E os planetas também estavam ali colocados fixos. E essa é uma redoma que girava em torno da Terra. O Sol, as estrelas, tudo isso. Aí veio a ideia mais simples, né? De que a Terra era o centro e os planetas giravam em torno da Terra. Ptolomeu, no Egito, é o grande astrônomo que faz isso. E aí perdura até 1600, essa ideia. Mesmo lá atrás, houve uma ideia na Grécia de que, na verdade, o Sol era o centro, mas não foi para frente, não desenvolveu essa ideia e ficou quieto. Copérnico, estudando essas ideias, ele vai... Galileu Galilei monta aí as lunetas, né? Já os primeiros sistemas para verificar o universo mais longe, ao analisar a Lua, os outros planetas, e com todos os estudos elaborando, Copérnico Nicolau Copérnico estabelece que, na verdade, não era possível a Terra ser o centro, que o centro, na verdade, era o Sol. E as órbitas continuavam a circular. Antes, o Sol, os planetas, giravam em torno da Terra de maneira circular. Agora, Copérnico sugere que, na verdade, quem gira são os planetas em torno do Sol. Mas aí, com toda essa confusão, com a Igreja Católica forte, não querendo abandonar o geocentrismo, porque existe a questão da Igreja de estabelecer que a Terra, Deus criou a Terra é o universo, e todos os outros. Então, estando Deus na Terra, ele é forte, e ele criou o universo tem que girar em torno da Terra. Mas aí é uma questão que a ingerência da religião na ciência acaba atrapalhando um pouco, por muito tempo, não deixa avançar. Mas aí, como eu falei isso para vocês durante as aulas, vai e Kepler estabelece o estudo com um observatório enorme na Dinamarca, e ele faz os cálculos, estabelece, mede, e aí ele cria as leis, as três leis. Não teve, a partir do momento, o heliocentrismo, que o Sol é o centro do sistema solar, passa a ser adotado, e a partir daí não tem como segurar. Em seguida vem o iluminismo, né? A grande área em que a ciência predomina e avança, ok? Então, pessoal, até uma próxima aula.